Senhoras e senhores, na sequência de nossa programação técnica, assistiremos em instante a palestra intitulada HIFU, ultrassom focalizado de alta intensidade, a neurointervenção sem incisão para distúrbios do movimento, impacto global e o primeiro centro no Brasil. Para nos apresentar este tema, convido ao palco a palestrante, enfermeira Ana Verena de Carvalho Leite. Nossa convidada é enfermeira especialista em neurologia e gerenciadora de práticas assistenciais do Programa de Neurologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Por favor, doutora, fique aqui ao lado, porque a doutora Goldete ainda fará uma saudação à sua presença e, obviamente, também à nossa plateia. Bom dia, bom dia. Interessante. Sabe, quando eu vi o tema, eu falei, gente, que interessante. E, assim, com um orgulho grande, né, que eu tenho, o Einstein sempre trazendo algumas inovações, né? Foi. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Realmente é um grande orgulho trazer essa tecnologia aí para vocês. É o primeiro evento oficial pós-tratamento dos primeiros pacientes, então vocês estão aí sabendo de primeira mão os primeiros resultados, vocês vão ver em vídeos. A gente gosta do pioneirismo, né? Então o Einstein se orgulha disso, mas também a gente vai trazer como uma oportunidade de acesso, então a gente está sendo o primeiro centro a oferecer para que a gente amplie aí para o Brasil, para as operadoras, e inclusive para o Sistema Único. Perfeito. E fora que o Einstein tem a Eretzbio, que é incubadora de startups, né? Então, para quem tiver startup, tiver ideias, né? Sempre é interessante. Teve o Einstein Frontiers agora, que tinha um monte de ideia bonita, bacana, coisas novas que a gente ouve e pensa, a gente começa a pensar que está num mundo diferente. Mas não está, gente. Fiquem ligados, o mundo está mudando. Na nossa área de saúde, o mundo está mudando e mudando muito rapidamente. Estejam sempre atentos. Vamos lá? Exatamente. Vamos sim. Então, o púlpito é seu. Pode deixa aí no... Isso. Vamos fazer. O passador está aí? Tá. Tá aqui. Então, vocês estão me ouvindo? Me ouvem bem? Aí. Então, é um grande orgulho trazer essa tecnologia para vocês. Só que antes de eu falar, eu vou deixar um vídeo falar por ela mesma. The essential tremor for me has really put a damper on my life. If there's anything I can do on my part, I should do it. I Googled focused ultrasound. If this can help my tremor, by all means, I will do it. I will do it. There's no cutting, there's no stitches. I will be able to live doing the things that I once loved and can do again. Look at it. Look. It's like that. Look at that. It's amazing, right? I don't believe it. Oh, Let's take you to see your husband. Hi, honey. You checking? No. That's wonderful. We're so happy for you. We're so happy for you. Impressionante, né? Toda vez que a gente assiste, a gente acaba se emocionando. E, Ana, por que você trouxe, então, uma tecnologia nova para uma doença não tão prevalente? Então, quando a gente fala de tremor essencial e o tremor da doença de Parkinson, a gente não tem uma prevalência tão alta assim. Por que a gente vai investir numa tecnologia para essas doenças? A gente sabe que são doenças extremamente incapacitantes. Então, porque elas dão prioritariamente nas mãos, né? Então, a gente usa as mãos no nosso dia a dia.
e aí a gente perder o poder dessas mãos, a gente tem uma dificuldade muito grande nas atividades de vida diária. E não só, saiu um estudo recentemente australiano de que daqui 50 anos nós vamos viver até 150 anos. E como que a gente vai viver? A gente vai viver melhor, né? Porque a saúde está melhorando, a gente tem mais disponibilidade aí de tratamentos. Só que as afecções neurológicas vão ser as principais responsáveis pelas desabilidades. Então, a gente vai ter o idoso lá, que vai ser super longevo, né? Hoje a gente fala que os 60 os novos 40, daqui a alguns anos, 80 vão ser os novos 40. Então, eu preciso tratar com qualidade de vida esses pacientes. Então, até 2030, a gente espera aí que pelo menos 2,5 milhões de pessoas sejam acometidas por essas duas doenças. E o que, de fato... Está demorando para passar. Passou. O que, de fato, é o HIFU? Né? Então, o HIFU é uma sigla de um ultrassom de alta intensidade focalizado. E ele é guiado por ressonância magnética. O HIFU ele já é estudado há bastante tempo. Então, o ultrassom, aí, todo mundo que passou aqui por alguma avaliação física fez um ultrassom na vida. O princípio é o mesmo. Então, a gente tem a energia do som e, pelo HIFU cerebral, a gente tem vários feixes de ultrassom focalizados no mesmo ponto cerebral. E, com isso, eu faço a destruição daquele local onde é o gerador do tremor. Então, eu faço como se fosse uma ablação por ultrassom. Então, como vocês estão vendo no vídeo, são diversos feixes, então milhares de feixes, a gente posiciona num local cerebral guiado por ressonância magnética para poder fazer a lesão daquele lugar. E aí a gente tem a parada imediata do tremor. Hoje a gente tem liberação da Anvisa para tremor essencial, para tremor da doença de Parkinson e para dor neurológica, a gente vem atuando nos dois primeiros. E como que funciona essa lesão cerebral? Como que o HIFU, de fato, atua lá no cérebro do paciente? Eu aumento a temperatura daquela região. De que forma? Sem craniotomia, sem incisão. Então, como se fosse um ultrassom, através de um capacete. Então, lembrando que o ultrassom ele precisa de um meio aquoso, né? Então, a gente não usa aquele mesmo gel do abdômen, a gente tem um meio de dissipação aquoso, então o paciente fica num capacete cheio de água, as ondas de ultrassom penetram a calota craniana e vão até esse ponto que a gente faz hoje guiado por uma ressonância com tractografia. Então, através dessa tractografia, a gente mapeia onde a gente quer fazer essa lesão. E a boa notícia é que essa lesão, ela nem sempre é permanente. Eu consigo fazer precisões milimétricas do ponto focal. E o que isso melhora aí na assertividade? Eu consigo avaliar meu paciente em tempo real. Então, eu subo a temperatura do aparelho naquele ponto que eu escolhi, faço testes para ver se o tremor vai parar, o tremor parou, e aí sim eu faço a lesão definitiva. Então, eu consigo prever se vai dar certo e se ele não vai ter lesões aí, né, com uma margem em volta que prejudiquem ele, com disartria, enfim, com outras complicações. Então, não deu certo, eu consigo parar numa temperatura abaixo e essa lesão é reversível. Diferente de uma talamotomia que cortou, está cortado, não consigo voltar atrás. Então, ele pode ser reversível desde que feito no momento ali, ao vivo. E como que funciona a jornada do paciente com tremor essencial ou doença de Parkinson? Obrigada. O paciente começa com sintomas, ele vai atrás de tratamento. Geralmente, ele vai para um generalista, posteriormente para um especialista. E padrão ouro, nível 1, evidência, né, 1A de evidência, a gente segue com tratamento medicamentoso. A gente não quer interromper nenhum tipo de tratamento com o HIFU. Então, não é porque eu comecei a tremer agora que eu vou direto para o HIFU. Então, ele vai fazer fisioterapia, terapia ocupacional, vai adequar o estilo de vida dele, vai tomar medicação, aí, seja o propanolol, para o tremor ou o levodopa, para o Parkinson, enfim, a terapêutica escolhida pelo médico.
e ele vai ser acompanhado por um tempo. Só que a gente sabe que tudo é progressivo. E a gente tem, infelizmente, uma resposta refratária à medicação. Então, não é incomum vocês verem pacientes de Parkinson aumentando a dose do levodopa e não conseguindo controlar os sintomas. E aí a gente passa para o plano B, né? Então, quando a doença já está um pouco mais avançada, a gente passa para esse plano B, que é a indicação cirúrgica. Então, provavelmente, ele vai fazer exames de imagem para ir para uma cirurgia. E o que a gente tinha até dezembro do ano passado aqui no Brasil? O DBS. Ele é amplamente utilizado, muita gente já viu, inclusive saiu recentemente aí na mídia, a implantação pelo SUS, né? Então, a gente já tem diversos estudos de eficácia, enfim. Mas ele é uma neurocirurgia aberta. Como qualquer cirurgia, tem seus riscos. Então, o paciente... Espera aí que ele passou 2. Estou dando spoiler. O paciente vai para o centro cirúrgico, então ele precisa daquela avaliação prévia, anestésica, de risco cardiovascular, faz o eletrocardiograma, entra no centro cirúrgico, é feita uma craniotomia, paciente acordado, é aquela famosa cirurgia, neurocirurgia com o paciente acordado. São implantados eletrodos, né, faz o arco estereotáxico, uma tomografia, a gente coloca o eletrodo, vê se está funcionando ali, também vão sendo feitos testes intraoperatórios. Posteriormente, é implantado de fato o eletrodo definitivo, é colocado o emissor de pulso e verificada a impedância. Por ser uma neurocirurgia, esse paciente vai precisar ficar internado. Ele vai para uma unidade de terapia intensiva no primeiro momento, uma semi-intensiva, até ele ter alta. E nesse momento ele vai aprender a mexer no aparelho dele. Então ele fica com esse aparelho, né, que vocês estão vendo aqui na tela, ele fica aí com essa bolsinha 100% do tempo. E como qualquer aparelho, precisa de manutenção. Então, não é incomum que o paciente precise voltar a cada 15 dias, a cada mês, a cada semana, dependendo do estágio da doença. Ele volta com o médico dele para reprogramar, para verificar a integridade, porque sistemas falham, a gente tem apagões aí em países inteiros, quem dirá numa máquina. E, uma vez que a vida útil desse aparelho acaba, ele precisa reinternar para fazer uma nova cirurgia para colocar novamente o aparelho. Então, a partir de janeiro desse ano, que foi quando o HIFU chegou para a gente tem a opção de fazer essa talamotomia sem incisão, através do ultrassom focalizado. E aí, qual a grande vantagem? A principal é que é um procedimento ambulatorial. O paciente chega para a gente com 1 hora, mais ou menos, de antecedência, abre a ficha, a gente faz a raspagem completa do cabelo. Por quê? Porque eu preciso adesão, então eu preciso ter... Lembra que eu falei do capacete de água? Eu preciso que a água permeie toda a calota craniana dele. Então, eu faço a raspagem, eu coloco o anel estereotáxico, então, ele não é de fato parafusado na calota, ele tem apoios, né, que é até de plástico, então, eu faço um botão anestésico só para conforto desse paciente, e esse paciente faz o procedimento deitado numa ressonância. A gente pede um jejum, que a gente chama de um jejum de conforto, porque durante a insonação, essa água ela pode se mover e dar um pouquinho de cinetose. Então, o paciente pode ter náusea, vômito, então, para prevenir alguma complicação, uma broncoaspiração, se ele vomitar, a gente pede esse jejum, mas não é um jejum cirúrgico. E aí, ao lado também, vocês podem ver o pré e pós. Depois, então, assim, o paciente ele sai da ressonância já sem o tremor. Então, o efeito é imediato e é impressionante, os pacientes se emocionam muito. E pós, ele fica 2 horas em observação, faz uma refeição leve e está liberado para casa. Dali 30 dias ele volta, faz uma ressonância só para ver como que ficou o local da lesão, faz, né, um feedback com o médico dele e ele está de alta. Tá? Então, ele não precisa ficar voltando nessa equipe. Mais para frente eu vou falar para vocês por que isso é tão importante. E esse foi um dos nossos casos já no Brasil de sucesso. Essa paciente aí tem um tremor essencial bem grave. Ela é muito pequenininha, então ela chega a tremer o corpo inteiro. E ela é muito dependente para as atividades de vida diária. É uma paciente que mora sozinha e depende completamente de uma amiga. E aí a alegria dela no pós, sem tremer a mão dominante.
Essa paciente não se alimentava sozinha há 8 anos. Então, ela não conseguia segurar um talher. E aí, a alegria dela, então, lembrando que ela ainda continua com um tremor, a gente faz unilateral, então, hoje ela continua com um tremor na mão esquerda, e como ela é muito pequenininha, ela acaba tremendo, né, praticamente o corpo, então, mas a mão já voltou a ter destreza, e fora que há muito tempo ela não faz esse movimento de se alimentar, então ela precisa treinar novamente. Mas aí a gente já devolveu um pingo de qualidade de vida para ela. E não só para ela. Então, hoje a gente começa a nossa história no Brasil, mas ao redor do mundo a gente já impactou mais de 22 mil vidas. Hoje a gente tem muito consolidado o HIFU nos Estados Unidos, na Europa, aqui na América Latina. O Chile foi o primeiro a fazer a aquisição e eles já tratam os pacientes, né? Eles não têm o órgão regulatório que a gente tem, então eles acabaram saindo na frente. A gente fez a aquisição e agora a Argentina. Esse é o procedimento, então, ali fazendo já no Einstein, então aqui do Brasil, durante a insonação, então a gente, como eu falei para vocês, a gente vai testando se esse paciente está melhorando. Esse é um exemplo que não é dessa paciente, é de outro paciente. A gente pede para fazer o espiral, 3 linhas retas e escrever. Esse é o exemplo da minha melhor letra. Ali, ao ladinho, é o teste intraprocedimento ainda. Então, a gente já tem aí uma melhora de 90%, que a gente faz os testes de espiral, o teste de linha reta, a gente só não pede para o paciente escrever, porque, tá vendo, ele escreve de ponta cabeça. Escrever de ponta cabeça, até eu vou tremer, minha letra vai sair horrível, né? Então, a gente padroniza esses dois e os testes posicionais para ver se continua o tremor. E aqui, um paciente com a doença de Parkinson, dele era muito tremulante na mão esquerda, então, ele de olhos fechados, né, o Parkinson, ele tem uma particularidade, né, que em repouso ele treme mais, e ali, de azul, pós-procedimento, sem tremor algum. Mas, Ana, por ser uma tecnologia nova, isso é experimental, é pesquisa, e a resposta é não. Então, como eu falei para vocês, já vem sendo estudado há muito tempo, já está consolidado há muito tempo, e a gente tem as diversas evidências mais robustas que a gente poderia ter na literatura. Então, hoje a gente tem segurança, custo-efetividade, poucos efeitos colaterais, e bom benefício aí sustentado por pelo menos 5 anos. Mas por que 5 anos? 5 anos não é pouco? Eu falo que não, porque o HIFU, ele foi criado, né? Ele foi testado a primeira vez, com o primeiro trial com foco no tálamo. Então, hoje a gente usa muito o VIM, né? Em 2010, ele começou a ser testado. Em 2016, ele foi aprovado pelo FDA para tremor essencial e, posteriormente, para o Parkinson. Em 2021, a Anvisa já aprova para as duas indicações. Em 2022, o FDA aprovou para ser feito bilateralmente. Então, aquela senhorinha, ela se beneficiaria muito de fazer o outro lado também. A gente faz no mesmo momento? Não. A gente aguarda pelo menos 9 meses para fazer o outro lado. E o que a gente tem de futuro? O futuro é a gente que está construindo. Então, a nossa ideia, o HIFU, provavelmente não vai servir só para essas duas patologias. Tem muitas outras em estudo, inclusive psiquiátricos, enfim, para dor. Então, a gente está construindo. Então, as mais diversas publicações estão sustentando o uso do HIFU aí com grande segurança, o que nos empenha a usar em muitos outros casos. Mas aí vem a pergunta, eu vou abandonar o DBS? Eu vou trocar o HIFU pelo DBS, o DBS pelo HIFU? E a resposta é não. Assim como a gente, quando vai matar a fome, num prato a gente usa o garfo e a faca, ou até uma colher, o DBS e o HIFU servem para combater o tremor, e cada um com as suas particularidades. Mas por que eu devo considerar, então, o HIFU, já que o DBS é mais antigo, mais conhecido, eu tenho mais segurança em fazer, eu já tenho aquele médico que eu confio para fazer?
O HIFU, e aí eu vou falar do que todo mundo gosta, que é economizar dinheiro. O HIFU mostrou aí, em diversos estudos, esse é um estudo em inglês, que mostrou pelo menos 68% de custo-efetividade. E por quê? Ele é tão eficaz quanto o DBS, ele é seguro, ele tem menos complicações graves e complicações não relacionadas ao procedimento. Então, uma vez que ele é ambulatorial e sem cortes, eu não tenho risco de infecção do sítio cirúrgico, eu não tenho risco de infecção de calota craniana, eu não tenho o risco de infecção relacionada à assistência da saúde. Então, não adianta eu internar o meu paciente para fazer um DBS e esse paciente ter uma sepse no hospital, né? Então, o HIFU ele faz e vai embora, e ele tem um tremor cessado naquele momento. Então, falando de segurança, eu não tenho efeito colateral? Sim, eu posso ter. Mas os estudos mostram que quase 80% são reversíveis e são leves. Então, eu posso ter uma leve disartria, uma leve alteração no padrão da fala, posso ter um pouquinho de instabilidade de marcha logo após o procedimento e que pode ser revertido em até 30 dias. Tá? Ele é eficaz, então a gente tem estudos aí mostrando pelo menos 70% de melhora do tremor. E falando num tremor grave, isso devolve completamente a qualidade de vida do paciente. E ele é custo-efetivo. Então, como eu falei para vocês, até 68% de economia no ticket médio de um paciente que faz HIFU versus o DBS. Então, o que eu tenho de benefício com essa nova tecnologia? O procedimento é ambulatorial. Então, eu tenho uma duração de 2 a 3 horas de procedimento. Ele fica meio período com a gente no hospital. Como eu falei para vocês, ele interna na manhã que vai fazer. Ele faz no setor de ressonância, então não é nem no setor cirúrgico. Então, ele fica no ambulatório de imagem, né, da ressonância. Ele não é invasivo, então não tem cortes. No máximo, ele faz um furinho na pele por conta, né, daquele ajustador do arco estereotáxico. Ele tem um efeito imediato, então, assim, chega a ser impressionante, a gente chama do nosso milagrinho tecnológico. Ele, como eu falei para vocês, eu não preciso que esse paciente fique voltando na equipe médica a cada 15, a cada semana, a cada mês. Então, ele é muito benéfico, e aí todo mundo que trabalha com o Sistema Único de Saúde vai entender. Ele é muito benéfico para aquele paciente que mora distante da equipe médica dele, da equipe titular dele. A gente sabe que o Brasil é gigante e tem pacientes que viajam 300, 400 quilômetros para passar numa consulta médica. Imagina fazer isso com recorrência. Nesse tratamento, o paciente vem, faz o tratamento, depois daqueles 30 dias precisa de uma única consulta para acompanhamento e ele volta aí para a rotina dele, que ele vivia na cidade dele. Ele também é uma boa alternativa para pacientes com alto risco cirúrgico. Então, aquele vovozinho que já tem uma FA crônica, que não dá para ficar suspendendo anticoagulante, porque não adianta eu colocar um DBS e fazer um AVC no paciente, né? Então, ou com alto risco cardiológico, muito debilitado. Então, por ser ambulatorial, sem corte, eu não tenho esse risco. E, principalmente, fazer o HIFU não impede que eu faça um DBS no futuro. Então, não são excludentes. Mas o inverso é verdadeiro. Uma vez que eu faço o DBS no paciente, eu não posso fazer o HIFU, porque o eletrodo metálico está dentro da cabeça, eu não vou ter a imagem adequada e eu não vou ter a insonação perfeita dos feixes de ultrassom. Então, o que fica de lição dessa nova tecnologia? A gente tem ampliado o leque para o tratamento dessas doenças não tão prevalentes, mas muito incapacitantes. Elas não são excludentes. Então, no passado, aí, antes do DBS, a gente só tinha praticamente o Prolopa, a gente só tinha o Propranolol, e mal fazia efeito, entrava naquela fase refratária, a gente não tinha muito o que fazer. Então, eu estou ampliando o meu leque de possibilidades. Então, agora, com alegria, a gente da neurologia fala que a gente tem a medicação via oral, a gente tem o HIFU, a gente tem o DBS. Num futuro muito próximo, aí a gente está em liberação da Anvisa, a gente vai ter a foslevodopa subcutânea, então com liberação aí prolongada de 24 horas. Então, ter um leque de opções com custo-efetividade para os pacientes trazem muita qualidade de vida.
E o HIFU também tem sido muito aceito para os pacientes que têm medo de fazer o DBS, porque, querendo ou não, é uma neurocirurgia. E o tremor essencial, por ele ser uma doença genética, ele acomete pessoas muito jovens também. Então, um dos pacientes tratados, aqui não deu tempo de trazer o vídeo, mas foi muito emocionante. Um dos pacientes tratados foi um paciente jovem, na casa dos 30 e poucos anos, cabeleireiro. E ele estava deixando o ofício dele, porque ele não conseguia mais segurar uma tesoura com precisão. Ele saiu de lá, no dia seguinte ele tinha agenda no estúdio, né, de cabeleireiro que ele trabalha. Então, a gente devolve a qualidade de vida para esse paciente muito rápido. E aí, a gente amplia, então, esse leque, não só para os pacientes particulares, lembrando que a gente espera ser o primeiro centro no Brasil com essa tecnologia, mas o nosso sonho é que a gente consiga, lá no Einstein, a gente tem uma filosofia que é uma gotinha de Einstein para cada um no país. Então, a gente espera que essa gotinha aí de tratamento chegue para os pacientes, seja via operadora de saúde, seja por algum projeto pro AdSUS, ou então, no futuro, aí, com a aquisição das máquinas para o tratamento aí de uma maior gama de pacientes. E lembrando sempre que o nosso foco é sempre no melhor cuidado do paciente. Então, quanto mais opções a gente tiver, melhor será. Aí eu não posso deixar de agradecer. Eu sou só uma porta-voz dessa equipe incrível. Então, esse é o nosso time de HIFU, de distúrbio do movimento, que está trabalhando há anos aí, desde que o HIFU era um sonho para a gente, quando a gente conheceu a tecnologia, e eles vêm brilhando lindamente no trabalho. Muito obrigada e fico à disposição. Lindo, né? Eu quero fazer só uma observação que eu aprendi, no caso de uma pessoa da minha família, que teve um problema, ficou cadeirante, mas estava com dificuldade de membro inferior, de membro superior também. E ficou em reabilitação durante 11 meses. Não voltou a andar, e era o esperado, que a pessoa não voltasse a andar. Mas recuperou o membro superior. E eu, na minha ingenuidade, estava muito triste ainda, porque essa pessoa ainda tinha ficado cadeirante. Aí eu ouvi da professora Linamara Batistella, é professora titular de Fisiatria, de Medicina Física e Reabilitação da USP, a seguinte frase: Goldete, se você tem membro superior, você tem tudo. Eu lembro que eu parei, me emocionei profundamente e entendi que quando você pode se cuidar, e para isso você precisa de membro superior, você mantém o mínimo da tua dignidade. Não ter membro superior é absolutamente ficar totalmente dependente. Então, conforme você começou a fazer a apresentação, me lembrei da professora e me lembrei disso. Então, se você tem uma possibilidade de uma tecnologia para cuidar, eu acho que tomara que a gente consiga isso, em algum momento, ter um acesso muito mais para a população, ou que a gente possa trazer isso para a saúde suplementar. Mas, mais do que isso, eu queria também trazer a possibilidade do que você traz nos vídeos, assim. A gente, às vezes, não pensa que um tratamento, porque é o idoso, tá velhinho. Vou brigar com todo mundo aqui se chamar a gente de velhinho. Mas o problema, às vezes, não é o cuidado do idoso. É que esse idoso demanda da família o cuidado. Então, você vai ter, muitas vezes, um jovem que precisa ficar cuidando desse idoso. E é muito como cuidar de uma criança deficiente. Então, é uma pessoa que, às vezes, não pode mais trabalhar, é uma pessoa que fica à disposição desse paciente, à disposição desse doente.
E é um paciente que, muitas vezes, ele pode ter problemas clínicos ou problemas de saúde mais para frente. Então, às vezes, a gente, como auditor, enxerga só aquilo na hora, né? Ah, não vou fazer, isso aqui, é só... Ah, qual o problema? Treme um pouquinho. Não é bem assim, né? Acho que a gente não perde a essência médica, a essência do enfermeiro, a essência do farmacêutico, né, que nós temos farmacêuticos também. A gente tem que ter essa visão clínica da qualidade de vida, mas não qualidade só da boca para fora. Tá? Às vezes olhando com um pouco mais de empatia, olhando com um pouquinho mais de delicadeza. Eu precisava, sabe, essa membro superior é fundamental. Temos perguntas? Temos, Andréia e uma mão lá no fundo. É o menino de Manaus? Hã? Ah, é Belém, Cupuaçu. Gordo só pensa em comida, né? Bom, parabéns pela tua apresentação. Uma observação e uma pergunta. Em relação ao custo, o custo que você trouxe, que não é o custo Brasil, não está muito distante em alguns pontos, mas não é. Mas me preocupou quando você falou que não é uma tecnologia substitutiva. E aí a gente tem muito essa realidade na saúde, de chegar a uma tecnologia que não substitui e acaba aumentando o custo. Primeira pergunta, em relação a qual percentual de casos que o paciente fez o HIFU e ele teve que evoluir para o DBS, e quais são as situações que ele evolui para o DBS? Porque, no meu entendimento, não sei se eu não entendi da forma correta, pode acontecer, principalmente o paciente mais jovem. No idoso é inquestionável, mas e no mais jovem? Olha, inclui a faixa etária, né? Não, a gente queria saber também qual a faixa etária do estudo, do que vocês já fizeram, qual é o grupo de idade ali, de faixa etária que teve sucesso e que precisou evoluir para o DBS. na verdade, a evolução para o DBS não é por conta do tremor, tá? Então, o DBS para o Parkinson, ele tem diversas outras aplicabilidades. Então, para o tremor, a gente não tem, porque o follow-up atual, então, o que a gente tem de publicação, então, foi liberado pelo FDA em 2016, o follow-up que a gente tem aí de 5 anos, agora vai completar 6 anos de publicação, a gente tem sustentado os resultados. Então, a gente não tem ainda essa queda do HIFU. Então, o HIFU parou de funcionar depois dessa ablação e eu precisei fazer DBS. Isso ainda não tem. O que a gente fala, né, que ele pode fazer um DBS é para outra finalidade. Tá? Então, assim, o Parkinson está de difícil controle, então eu posso focar não naquela área que eu fiz, porque uma vez que eu fiz a lesão tecidual cerebral, ela ali está morta. Então, eu vou, o eletrodo do DBS pode ser colocado em outro lugar. Tá, então, é só o que a gente colocou de complementar é que um paciente, né, que no futuro precise para outro motivo, ele pode sim fazer o DBS, mas quem já tem DBS não pode fazer o HIFU para o tremor por conta do eletrodo intracraniano. Mas, por enquanto, o que a gente tem de follow-up de pacientes, e a gente não tem um estudo head-to-head ainda publicado, tem estudos correndo, então eu não tenho DBS versus HIFU na integridade, então a gente faz esse custo-efetividade retrospectivo, a gente tem alguns estudos prospectivos aí, mas head-to-head a gente ainda não tem. Mas o follow-up tem sustentado os resultados aí ao longo de 5 anos. Tá? Então, a gente ainda não tem nenhum paciente. E a faixa etária é 18+. 18+, que nem esse cabeleireiro que eu comentei com vocês na casa dos 30 e poucos anos, ele tinha tremor essencial, né, de predominância genética, ele tremia desde os 13. Então, ele passou a adolescência já com tremor, ele foi profício ainda com habilidade, mas agora com 30 e poucos anos ele estava perdendo. Tá? Então, 18 para cima já é apto a fazer o HIFU. Perfeito. Colega? Ele escreve no caderninho, eu fico preocupada. Como um bom geriatra, já tenho que cuidar da memória e já começo a esquecer algumas coisas, é melhor fazer as anotações. Mas as colegas conseguiram já até fazer as perguntas que me eram interessantes algumas, mas ainda me restou uma. Ao longo desses 5, 6 anos de atuação com esses 22 mil pacientes, quantos casos foi necessário a repetição? Considerando que, de modo geral, são doenças crônicas, degenerativas,
que recidivam e vão aumentando a doença. Então, pergunto, o paciente elegível ao HIFU, quantos desses 22 mil precisou de novas sessões? Qual o tempo médio entre uma sessão e outra que foi necessário para mantê-lo funcional e preservar a independência dele? A gente ainda não tem esse número, então, de repetição, porque, como eu falei para vocês, o follow-up tem sustentado o resultado, então, o paciente ele não tem interesse. O que ele pode fazer para tremor essencial, que está aprovado, para Parkinson ainda não, tá? Então, está em vias de aprovação. Então, a FDA aprovou a bilateralidade. Então, ele faz, no momento, dali 9 meses, ele pode fazer o outro lado. Mas a gente não tem evidência de que é preciso fazer um HIFU ali, ou muito próximo, ou arranjar alguma via ali do tálamo para fazer num outro ponto focal, porque a gente tem sustentado aí resultados. Se tiver algum caso, deve ser relato de caso aí que não entra em estudos grandes para comprovar nível de evidência. Perfeito. Agradeço. Muito obrigada. Obrigada. Verena, parabéns. Eu fico envaidecida de uma enfermeira dar uma aula tão bem. Eu tive com o pessoal da Strat, né, lá com o pessoal dos israelitas, lá vendo o procedimento. A Beia já falou desse procedimento ano passado e hoje nós estamos colhendo os frutos. Anderson. Agradecer a oportunidade. A Beia, antes mesmo da tecnologia ser implementada, a Beia já acreditou na tecnologia, trouxe, né, palestrante ano passado para falar e vem acompanhando desde o início. A Helena teve a oportunidade de acompanhar um caso no hospital do Complexo Harvard em 2023, acreditou na tecnologia e hoje a gente tem um centro de referência que pode ser consultado e vocês podem entender melhor a tecnologia agora de forma prática. E parabéns, Helena, pelo pioneirismo e pela oportunidade. Não, parabéns para mim, não. Helena não é mais Ronce, é Helena Ponte. Depois tem o seu também, né? Que eu também vi lá em Denver. A gente traz as novidades, gente, e a gente fica assim, envaidecida, porque dá frutos, não fica só naquele blá, blá, blá. Então, minha filha, Ave Maria, eu estou muito feliz, e eu sei que outros hospitais vão aderir também, e aí é onde vai baratear o custo, porque vocês sabem que eu sou a favor de negociar, tá? Porque nós temos que manter o sistema sustentável, mas deixar de trazer uma coisa dessa que traz benefício para um paciente, a gente não pode deixar de fazer isso, né? Obrigada. 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 Pode levantar as mãos? Senhora? Pode levantar.